Olá para você que nos acompanha no Rádio TV News, Conversas Atuais. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho desenvolvido pelo NAF Unifenas em parceria com a Receita Federal. Lembrando que o Rádio TV News Conversas Atuais também faz parte do podcast Pode Falar, Desvendando o Mundo Profissional da Unifenas. Eu sou o Everton Marques e hoje nossos convidados são a professora Ana Maria Amaral, coordenadora dos cursos de Ciências Contábeis e Administração. Seja bem-vinda, professora. Olá, Everton. Olá a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje, né? É com grande satisfação que a gente vem conversar um pouco sobre o trabalho do NAF dentro do curso de Ciências Contábeis e Administração também. E para falar dessa parceria de sucesso, nós também estamos com o Evaldo Macedo, ele que é chefe da Agência da Receita Federal do Brasil em Alfenas. Evaldo, seja bem-vindo. Eu queria agradecer pelo convite, né? Me sinto muito honrado de participar desse debate aqui, né? E é muito importante para a Receita Federal a gente estar disseminando, né, essa parceria com a Unifenas. E participa desse bate-papo Marco Antônio Bastos, representando a TV Alfenas. Professora, seja bem-vindo. Evaldo, bem-vindo. Vamos tirar várias dúvidas sobre o que é NAF, como que as pessoas podem se utilizar do NAF, né? O NAF, que é o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Unifenas, foi criado em 9 de fevereiro de 2018. Ele é o resultado do acordo de cooperação técnica entre a universidade, por meio do curso de Ciências Contábeis, e a Receita Federal. Entre os seus objetivos está a orientação contábil fiscal para pessoas físicas de baixa renda, microempreendedores individuais e entidades sem fins lucrativos, de forma gratuita. Muito bem, Marco Antônio. Professora, Evaldo, nós vimos aí que o NAF Unifenas é de 2018, mas na verdade o NAF é um programa da Receita Federal bem anterior. Sim, o NAF foi criado pela Receita nos idos de 2012, tá? Com esse intuito aí de disseminar a cidadania fiscal, né? O NAF é um braço da cidadania fiscal que tem o objetivo de conscientização tributária. Conscientização tributária. Professor, e como que a Unifenas entra nesse processo? A Unifenas, ela entra justamente ajudando, né, ofertando aos nossos alunos a oportunidade de disseminar a educação fiscal, orientando, auxiliando a comunidade de baixa renda, mas também qualquer contribuinte que tiver dúvidas na área fiscal, a gente também dá a orientação. Evaldo, a pessoa que procura o NAF, ele tem o mesmo atendimento que teria na Receita Federal ou é apenas uma triagem para depois ele procurar a Receita Federal? Não, o NAF, ele é um apoio fiscal ao cidadão, tá? Ele é uma extensão da Receita Federal. A Receita Federal continua fazendo um atendimento normal de praxe dela. O atendimento do NAF é um atendimento que o contribuinte precisaria se ele tivesse um contador. Então, são serviços que estão disponíveis na internet, né, tipo uma declaração do imposto de renda, uma guia do MEI, né, uma declaração de TR. Então, são serviços que estão disponíveis para o cidadão na internet e ele não dá conta de fazer. Aí vem o NAF e preenche essa lacuna entre o atendimento da Receita, que faz a demanda ao cidadão, e o atendimento do NAF, que vai resolver aquele problema para o cidadão, seja entregando uma declaração, seja emitindo uma guia do MEI, seja fazendo uma declaração do ITR, né? Ou seja, quando surgiu o INAF, eu imagino que os contadores, os contabilistas, os escritórios devem ter ficado um pouco assustados. Mas pelo que você nos expôs aqui, na verdade, ele não compete com os escritórios, correto? Não, a função do NAF não é competir com os escritórios de contabilidade. Pelo contrário, é treinar os novos contabilistas, os novos administradores de empresa, para ele ter mais conhecimento sobre os serviços prestados pela Receita Federal. Isso vai gerar um profissional mais competente, né? Sobre concorrer com o escritório de contabilidade, esses contribuintes não são clientes usuais dos escritórios de contabilidade. Eles precisam de um serviço esporádico de fiscal. Então, esse não é de interesse do escritório de contabilidade. Tá? Professora, hoje o NAF ele integra as atividades dos alunos.
Está na grade dos alunos de maneira obrigatória. Sim, nas E- atividades extensionistas. E de que maneira que esse serviço é prestado pelos alunos? Eles que fazem a triagem, eles que recebem, eles que orientam através da supervisão de algum professor? Sim, eu faço a supervisão desses alunos. Nós fazemos atendimento toda terça-feira, das 14 às 17 horas, e toda quinta-feira, das 18 às 21 horas. O aluno de qualquer período do curso pode voluntariamente já pedir para participar do NAF, ou através dos eventos que a gente faz, por exemplo, da declaração do imposto de renda, das orientações, palestras que também a gente oferece de orientação às diversas áreas e profissões. Então, o aluno vem e a gente orienta a forma como ele aborda, como ele deve conversar com o contribuinte. A gente explica também antecipadamente a questão de como usar o portal Gov.br, porque hoje tudo a gente faz pelo portal Gov.br, é uma orientação muito importante. Os meninos agora já estão preparando treinamentos que eles vão gravar sobre como usar o Gov.br. Então, o trabalho do aluno se torna fundamental nesse momento, além deles desenvolverem habilidades e competências tão importantes através desse trabalho voluntário, né? Então, eles desenvolvem muitos, né? O perfil do contador muitas vezes é introvertido, tímido, então melhora essa desenvoltura de comunicação, de abordagem, de negociação, de orientação, né? Que o contribuinte que chega até nós, eles compreendem a necessidade desse contribuinte, a dor dele, né? Qual a dificuldade que ele está tendo. E quando ele vê que o contribuinte recebeu aquele auxílio e muitas vezes volta para agradecer, para dar um abraço, né? Para dizer o quanto foi importante aquilo que eles fizeram para eles, os alunos saem assim enaltecidos e dizem: nossa, professora, como vale a pena participar do NAF. Então, e além que as empresas, os escritórios ficam de olho neles, né? O aluno disse: passei pelo NAF, então é aquilo, o período de vivência do meu aluno é 3 meses, estourando 6, aí eu já perdi. Aí as empresas vêm, ó, toma eles de mim. Nós conversávamos aqui no bastidor, o Evaldo contou para nós uma história que dos alunos, dos currículos que chegaram a ter. Ele conta para nós, Acho que Evaldo. vale a pena. Divide conosco essa Foi muito história. engraçado, porque a gente procura, na Receita Federal, dar prioridade aos alunos do NAF para participar como contratados, prestar serviço para a Receita ou até mesmo estagiários. E eu havia pedido para a professora Ana Maria alguns currículos, né, para que eu pudesse fazer uma contratação na Receita Federal. E demorei um tempo para analisar os currículos e selecionei dos currículos que ela havia me mandado, cerca de 20 currículos, selecionei 8 currículos. Quando entrei em contato com os alunos, todos empregados, para minha surpresa. E aí falei com a minha secretária: ó, então chama o restante que eu quero entrevistar, talvez o currículo não seja tão interessante, mas a pessoa tem uma relação interpessoal legal, a gente contrata, né? Qual foi minha surpresa, né? Chamei os outros 12, todos empregados, né? Então a gente vê a importância desses alunos passando pelo NAF, né? Eles têm uma relação interpessoal, eles têm uma network, uma rede de contato muito maior. E as empresas já sentiram isso. As empresas já estão conhecendo o NAF. E quando vem para contratar alguém, eles procuram alunos que tenham passado pelo NAF. O NAF a gente pode dizer, de uma maneira geral, que é como se fosse uma especialização de Receita Federal. Quando ele se forma, ele já é não um especialista, mas ele entende todos os trâmites que funcionam dentro da Receita Federal. Sim. Como a gente fala dentro da sala de aula, né, a pessoa tem muita teoria, né, e tem a prática também, mas menos quantidade. O NAF ele vem para especializar, como você falou, especializar no serviço da Receita. Então ele vai saber fazer uma declaração de imposto de renda, uma declaração do MEI, ele já vai estar familiarizado com o portal da Receita Federal. E quando ele vem para o mercado de trabalho, ele já sai na frente, com essa especialização que ele tem. Então, o ganho do aluno é muito grande com relação a ele participar do NAF. Gostaria que vocês pontuassem para nós como se dá esse processo de capacitação, tanto pela Receita Federal, como aqui dentro da universidade. Existe o portal Rednaf no YouTube, que os alunos podem fazer o curso, e também o portal do Sebrae.
Além disso, os professores fazem atividades na sala de aula também, a gente leva para o laboratório para que eles comecem aí a treinar e tirar dúvidas e conhecer o portal da Receita Federal e o portal Gov.br e os serviços que a Receita faz, para que eles tenham maior compreensão desse trabalho. Então, como nós temos no corpo docente contadores que têm conhecimento prático, que também têm escritório, experiência de mercado, e isso contribui para que o aluno consiga aí aprimorar o conhecimento dele e ter esse conhecimento prévio tão importante que as empresas pedem. Lembrando, né, professora, que todo o serviço que é feito pelos alunos é acompanhado Sim. pela coordenação do curso. Eles não fazem o serviço de forma aleatória, tem um acompanhamento, né? E quando a faculdade também demanda uma palestra presencial, seja em algum evento, seja na semana do contabilista, a gente vem para a Receita e vem reforçar algum assunto que seja interessante, que seja novidade ou que precisa de um reforço. Então, essa parceria, ela abarca também essas palestras presenciais, né? A gente tem também a visita à Receita Federal, então, assim, eles aprendem na prática e vivenciam na prática o que é a Receita Federal. Entendo. É uma parceria de sucesso, tanto que a gente tem uma placa aqui que fala disso, né, professora? Sim. Terceiro lugar nacional com atendimentos. Conta um pouquinho para nós desse prêmio. E complementando, eu acho que vocês dois podem até acrescentar para o Marco, né, porque como nós somos do jornalismo da universidade, a gente tem esse conhecimento. O NAF, desde quando ele foi criado, em 2018, no primeiro mês, ele já foi destaque nacional, né? Não me lembro se é segundo ou primeiro em termos de atendimento, no Brasil. No Brasil. O que mostra a qualidade desse trabalho. Então, discorram para nós um pouquinho sobre essas premiações que o NAF Unifenas vem galgando ao longo desses anos. E o porquê disso ocorrer. A gente fala que uma parceria, né, ela tem que trazer vantagem para todos, né? Então a gente oferece todo esse suporte do NAF, né? Mas em contrapartida, a faculdade também oferece um apoio aos alunos, né, para que ele desenvolva suas atividades. Isso é muito importante. A gente tem um coordenador ativo, né, nas atividades dos alunos no NAF. E aqui a gente tem visto, né, que desde a fundação, como vocês falaram, do NAF, né, do início da parceria, vem sido muito bem conduzido, né, e batendo sempre, disputando sempre entre os cabeças do Brasil, não é de Minas ou do sul de Minas, é do Brasil. Então, esse ano de 2023, ganhou-se o terceiro lugar em número de atendimentos. Isso é uma premiação muito importante para mostrar, né, a importância do NAF para a vida social de Alfenas, para a universidade, né, para o cidadão alfenense. Porque quando a gente fala do NAF, falamos do NAF para a faculdade, né? Muito importante que tenha pontuação no MEC, ele ganha uma pontuação por ter o NAF, né? Mas mais do que isso, é o boca a boca, né? É aquele cidadão que vem aqui no NAF, é atendido, fica satisfeito, resolve o problema, né, Sim. professora? E ele volta, né? E vai voltar futuramente, às vezes até para matricular um aluno dele na faculdade. Porque ele sabe que aquela faculdade não está formando somente um técnico ali, ele está formando uma pessoa, está formando um profissional que vai saber, né, ter relações interpessoais, vai saber negociar, né, com o ser humano, vai saber tratar o ser humano bem. Essa é a intenção do NAF, que a gente vê muito, né? É um jogo de ganha-ganha. Então, ganha o aluno, ganha a faculdade, né? Como eu estava falando aqui, ganha a Receita Federal, que a gente vai ter um serviço de melhor qualidade pelos contabilistas, né? E ganha a sociedade. Veja bem, quantas pessoas, né, nesse universo aqui em Alfenas é atendida pelo NAF de forma gratuita, tem a sua regularidade fiscal regularizada, a sua situação fiscal regularizada, né, de forma gratuita, né, e sem precisar de recorrer a um contador, que seria, para ele seria um custo muito alto, para o contador nem tanto, né, porque o contador tem os seus clientes de maior custo e habituais, né, e a gente está ajudando a sociedade também, porque ela pode ajudar a pessoa física, pode ajudar o MEI, pode ajudar as ONGs, né, fazendo a declaração de isento das ONGs. Então, assim, tem várias vertentes que hoje pode ser ajudado, né? Essa placa, nós concorremos com o NAF nacional e o NAF internacional também, porque você disse que tem o NAF internacional, né? Essa parceria do NAF, ela estende pela América Latina e alguns países da Europa, né? Então, no exterior, a gente tem,
né, instituído, não uma parceria com a Receita, mas parceria com as outras administrações tributárias de outros países, a gente tem um NAF instituído nesses países. São mais de 300 NAFs espalhados pelo mundo, principalmente a Europa e a América Latina. A gente não tem uma premiação da Receita no exterior, né? Essa premiação, esse ranking é um ranking nacional. O Evaldo teve a oportunidade de falar da importância dessas premiações. Professora, e para a universidade? Para a universidade, eu acho que é um momento singular, porque isso fortalece o curso e é motivo de muito orgulho para os alunos, né? Você participar e saber que essas ações, que é uma ação pedagógica também, trouxe um grande resultado para a universidade, que hoje fez com que a universidade, o curso, né, atingisse nota 5 no MEC e nota 5 no ENAD. Então, nós temos 5 de reconhecimento do curso e temos nota 5 no ENAD. Então, essas ações pedagógicas, e não há dúvida que o NAF contribuiu para isso e também contribui constantemente para o alto nível de empregabilidade do curso. Então, isso, para nós, é singular, simbólico. Um grande diferencial. Exatamente, que traz tanto para o curso presencial como para o curso em EAD. Eu me recordo que, além das placas, obviamente, de destaque, de atendimentos, a Unifenas também chegou a fazer parte de uma das revistas da Receita Federal. Sim. Conta para nós um pouquinho sobre essa história. A gente tem uma premiação na Receita com relação a boas práticas, né? E o NAF da Unifenas foi um dos primeiros NAFs de Minas Gerais, de acordos que a gente firmou em Minas Gerais, quando iniciamos o NAF aqui em Minas, porque o NAF não começou em Minas, né? Ele começou, se não me engano, foi no Paraná. E de lá para cá, a gente veio fazendo parcerias. E, como eu falei, ele demorou a engrenar, né? Como todo projeto, ele demora a engrenar, até porque ele não era institucionalizado pela Receita. Não tinha uma legislação dentro da Receita que criou o NAF. Ele veio fazendo meio que tipo um teste, né, para ver se funcionava. E demorou a dar certo, né? E aí, quando a gente implantou no sul de Minas, hoje nós temos 35 NAFs no sul de Minas, né? Foi um exemplo para o resto do Brasil a quantidade de NAF. E como destaque de atendimentos e pioneirismo do NAF de Unifenas, ele participou dessa premiação de boas práticas internamente dentro da Receita, que foi um exemplo para as outras regiões do país, essa implantação de grande volume e funcionando, né? Porque o principal de um projeto desse, ele tem que funcionar. Não adianta esse projeto estar no papel, dá resultado, né? Então é a importância dele. E aí foi importante também, porque além disso, outros NAFs que estão começando a implementação me ligaram, tirando dúvidas, mandando mensagens, os outros professores que assumiram como que é o nosso atendimento aqui, como nós trabalhamos. E também uma coisa muito importante foi na época da pandemia, nós não paramos, nós continuamos a atender de maneira remota. Agora também, depois, infelizmente, da tragédia do Rio Grande do Sul, nós também demos apoio e auxiliamos, atendemos pessoas do Rio Grande do Sul. Então, assim, foi enriquecedor. O NAF Unifenas, a gente fez atendimento remoto, por telefone, via Meet, né, via o Google Meet. Então, assim, a gente pode também contribuir de alguma forma para momentos importantes que o Brasil precisava de apoio, né, e os alunos se sentem cada vez mais pertencentes à área quando eles podem participar de ações como essa. Muito interessante. Isso é muito bacana. Então, podemos dizer que isso é um diferencial para o aluno que escolhe a Unifenas para ser aluno da instituição, porque o alto nível de empregabilidade... Com certeza. Né, ele impacta. Ele impacta bastante. Muito. Quando o empresário, né, ou as grandes empresas aqui da região, que isso a gente pode dizer com muito orgulho, que a região contrata e pede o aluno da Unifenas.
né? Então liga e pergunta igual o Evaldo, eu preciso, eu não tenho. E eu chego na sala, falo, gente, e os meninos falam, né? Que, por exemplo, professor, eu falei que eu ia sair, o empresário foi lá, faz alguma oferta para reter aquele talento. Então, para a gente é um motivo de orgulho e, ao mesmo tempo, o coração fica apertado, que fala assim, nossa, a gente quer poder ajudar todo mundo, né? Mas nem sempre é possível, porque os nossos alunos têm aí uma procura muito grande. Então, eles têm, sim, esse diferencial e as empresas sabem disso e os empresários sabem. Para ele entrar no NAF, e a partir de que período que ele já inicia essas atividades, ou pode iniciar essas atividades? Eu permito que desde o primeiro período. Então, desde que ele faça, né, os primeiros cursos online, ele já começa a ter. A gente entrou agora, eu já estou com 2 alunas que acabaram de entrar, então, assim, elas já ficaram felizes, ficam com receio. Eu brinco que o medo é só na primeira declaração, porque cada contribuinte chega aqui, pelo menos 2 eles têm que fazer, né? Tem que entender como funciona, né? Mostrar, ensinar o contribuinte a acessar o portal, acessar o celular, né? O aplicativo GovBR. Então, assim, eles ficam muito satisfeitos. Então, eles ficaram super felizes. A princípio, eles ficam com medo do leão rugindo do lado. Sim, porque o leão O leão não perdoa. Não. Se fizer errado, o leão não Fez perdoa. errado. A receita hoje, o símbolo não é o leão mais, né? Quem conhece o símbolo como leão é o pessoal mais antigo, né? O Marco denunciou a idade dele. Mas, complementando o que você, a pergunta foi muito boa, né? Porque o NAF, como a gente, ele não foi criado institucionalmente no início, a gente teve a liberdade, né, de ir moldando o NAF. E a gente achou que a melhor maneira de moldar é não moldar, né? É deixar a faculdade, né, a universidade, adaptar a sua realidade. Então, por exemplo, hoje nós temos NAFs de universidade somente de curso EAD. E eles atendem EAD, porque como você vai trazer o aluno de várias cidades, né? Então, assim, a gente não faz um engessamento dessa plataforma, entendeu? Então, fica a cargo da universidade, do curso, do coordenador do curso e da faculdade, adaptar ao melhor meio de desenvolver. O que a gente quer é o quê? Maior número de alunos participando, maior número de alunos treinando, maior número de atendimento, o NAF funcionando. E como ele vai funcionar é a coordenação do curso. Então, não existe um engessamento. Até porque, né, professor, a gente tem, justamente para ampliar esse aprendizado com as faculdades, com as universidades, a gente tem um link onde as próprias universidades passam para a gente as boas práticas delas, as inovações, entendeu? Então, a faculdade em cidade maior vai num shopping fazer um trabalho, vai na zona rural, vai na praça, como aqui faz o NAF na praça, né? E vai perto onde a população está, e da melhor maneira possível. Então, não há um engessamento, a Receita não exige, o aluno do primeiro semestre, o aluno do quarto semestre, não existe isso. E a modalidade também, a gente não faz um engessamento dessa plataforma. Então, assim, fica bem a liberdade para o coordenador do curso e para a universidade. Diz a música, né? Ir aonde o povo está. Isso. E o NAF Unifenas está indo aonde o povo está? Está, a gente teve até o apoio há um tempo atrás. A gente estava pensando em criar também, fortalecer o NAF itinerante, e para municípios que não têm agência e não têm um pronto atendimento do NAF. Então, a gente teve o apoio do município de Divisa Nova, do prefeito José Luiz, que permitiu que a gente fosse ficar lá alguns dias no período da declaração do ITR no município, né? Então, foi muito importante, a gente conseguiu, teve uma aluna do município que, né, estudava com a gente, ficou no NAF, fiquei com a aluna lá, orientamos. Depois também, uma coisa interessante, a gente já teve aluno do EAD no presencial que ficou 2 meses e meio arrumou emprego, que é aqui do Polo de Alfenas. Então, assim, até dos alunos do EAD, agora a gente tem outra aluna do EAD também que vem, que é aqui do Polo, né? Então, está sendo muito compensatório, satisfatório para os alunos, tanto do presencial como do ensino à distância. Evaldo, o que representa essa parceria, o NAF Unifenas, para a Receita Federal Alfenas? Tá. Para a gente é uma alegria, né? É uma honra a gente ter feito essa parceria com a Unifenas e ter dado certo,
né? Então, a gente hoje na Receita Federal, a gente tem hoje uma contratada que é ex-aluna da Unifenas, por exemplo, né? E toda pessoa que chega com alguma demanda tributária lá e que não tem um contador constituído, a gente encaminha para o NAF Unifenas. Então, a gente tem essa parceria. E a gente vê que, ao longo do tempo, a qualidade do serviço dos contadores vem melhorando, porque eles vêm contratando esses alunos que vêm saindo da Unifenas. Isso aí gera uma maior qualidade no serviço que nos é enviado pelos contadores já constituídos. Então, é muito importante para a gente. E a gente fica, né, orgulhoso, né, dessa parceria ter dado certo. Né? Para a gente é uma honra ter essa parceria com a Unifenas e ela ser tão próspera. Nós ouvimos falar muito sobre esse trabalho prestado durante esse período de declaração de imposto de renda. Obviamente, o NAF é muito além disso. Pontuem para nós algumas das atividades que hoje são desenvolvidas para o NAF de forma mais clara, porque nós entendemos que ele apoia em todo o sentido fiscal. Mas às vezes Não quem só tá... na declaração. Exatamente. Às vezes algum serviço que precisa regularizar na Receita Eu sei que Federal. vocês trabalham com o MEI, não é isso também? Pontua para nós, vocês dois, só para a gente poder... O NAF, ele presta serviço, por exemplo, emitindo a guia do MEI. Ele pode fazer a abertura de um microempreendedor individual, fazer a alteração de um microempreendedor individual, fazer a declaração do MEI, que ele tem que prestar a declaração anual. Às vezes o MEI não pagou o tributo em dia, pode fazer o parcelamento, né, professor? Então ele tem várias funções. Com relação à pessoa física, né, ele pode fazer a declaração tanto na época quanto fora do prazo. Porque quando a pessoa faz a declaração do imposto de renda, está obrigado a fazer e não faz a declaração, o CPF fica pendente. E aí, fora desse prazo, gera demanda também. Muitas pessoas vêm aqui para fazer essa declaração do imposto de renda fora do prazo. Nós temos a declaração do ITR, que é o Imposto Territorial Rural, né? E temos várias outras atividades. Fazer uma pesquisa no CPF do contribuinte, essa parte que a gente falou da conta GovBR, hoje todo o serviço público precisa da conta GovBR, né? E aonde que você busca para fazer a tua conta GovBR? A gente não tem um representante GovBR aqui em Alfenas, instituído, né? A gente tem o INSS, que é um órgão público, a gente tem a Receita Federal, que é um órgão público federal, a gente tem o Ministério do Trabalho, mas a pessoa às vezes fica um pouco perdida, né? A Receita Federal presta esse serviço da conta GovBR, mas o NAF também presta esse serviço da conta GovBR. E hoje a gente vê que a população hoje, vários serviços públicos demandam essa conta GovBR. Praticamente tudo, né? Sim. Praticamente tudo. Esse atendimento ocorre aqui na Unifenas, então. Ocorre. E às vezes alguma orientação, por exemplo, do MEI, quando tem um funcionário, a questão das obrigações acessórias, né? Quanto que ele vai pagar de fundo de garantia, INSS. A gente explica como é feito o cálculo. Às vezes um funcionário também foi demitido, está achando que a empresa não fez o cálculo correto, traz para a gente, para os professores olharem, né? Falar, olha, está realmente correto esse cálculo? A gente dá essa orientação, né? Claro que baseado na informação que o contribuinte traz, tiram dúvidas também, às vezes até de contrato de prestação de serviço. Então, assim, porque o NAF trabalha ali comigo também, professores da área do direito tributário, como a professora Érica Borba, tem também o professor Jefferson Soares, e eu também tenho o professor Lucas Couto, que tem especialização em conhecimento na área de folha de pagamento. Então, a gente trabalha em equipe mesmo, né? Então, quando tem algo pontual e o contribuinte chega com aquela dúvida pontual, a gente orienta, né? Como fazer, de que forma agir. E mais do que isso, acho que a gente faz um trabalho ali também de escuta muito grande, sabe? Porque as pessoas chegam muito nervosas, né? Quantas pessoas a gente já atendeu, idosos que têm, né, doente, que às vezes chegam, a gente tem que acalmar, explicar que aquilo é possível ser resolvido, para ter paciência, que a gente vai atender. Então, esse trabalho da escuta e do acolhimento é muito importante. A gente percebe isso principalmente quando a gente atende um idoso, por exemplo. Professor, então, para frisar, é um serviço que é prestado aqui dentro do campus da Unifenas. Qual que é o horário que é prestado? Nós atendemos todas terça-feira, das 14 às 17 horas, e toda quinta-feira, das 18 às 21 horas, no bloco 20, que é o bloco do curso de administração, ciências contábeis, tem também a ciência da computação ali e arquitetura. E é um serviço gratuito.
totalmente gratuito. Totalmente Em gratuito. hipótese alguma, a gente pode receber qualquer remuneração pelo serviço prestado. Entendo. Às vezes o contribuinte fala, mas quanto é? Não aceita alguma coisa? A gente brinca, não, de modo algum, né? A gente é que agradece, a gente precisa de vocês, porque é vocês que estão nos ajudando de maneira pedagógica e prática a ensinar o aluno na hora que ele for para o mercado de trabalho. E este contato com o NAF também ele se dá por telefone? Se dá, nós temos o telefone nosso lá da Secretaria do Curso, que é o 35 3299 3064, e o ramal final também 3049, e também tem o e-mail, nafeunifenas@gmail.com.br. Quero muito agradecer aos servidores da Receita Federal, em especial o Eduardo e o Evaldo, que em nenhum momento mede esforços para nos ajudar. Eu acho que a Receita, para nós hoje, tira um pouco do estigma, né? Aquele medo do fiscal. Ai, meu Deus, o fisco está Do chegando. leão que não existe Do mais. leão que não existe mais, né? Então, hoje a gente tem... eu tive esse prazer de poder trabalhar com eles, que estão sempre, o Eduardo lá em Varginha, mas sempre muito O presente, Eduardo é o apoiando. responsável? É o delegado regional. É o Delegado delegado regional. regional. Ele é chefe de todo o sul de Minas. Sim. Então, assim, é muito bom poder contar com eles, o Evaldo aqui. Então, em nenhum momento a gente só tem a agradecer aos servidores da Receita Federal no âmbito geral e principalmente a eles, né, por estar sempre conosco. Embora já tenha feito esse agradecimento, nós deixamos os microfones abertos para vocês dois, para dizerem aquilo que vocês gostariam de dizer dessa parceria que foi tão profícua entre Receita Federal e Unifenas. Eu quero agradecer, né, o convite, né, parabenizar também a professora Ana Maria e toda a coordenação do curso, todos os professores, né, que ajudam, né, nessa tarefa. A gente não faz nada sozinho, né, então se a gente não tiver união, a gente não consegue nada. Acho que muito importante também o trabalho de vocês na divulgação, né? Tem aquele ditado, né, que a galinha que bota ovo num cacarejo não aparece, né? Então, assim, a gente tem que fazer e tem que mostrar que faz, né? Então, isso é muito importante e o trabalho de vocês é essencial para a gente aqui na Receita Federal em Alfenas. Obrigado. Professora? Eu quero também agradecer, né, reforçar aí mais uma vez o apoio da TV, toda a equipe da TV que faz do curso presencial e do curso EAD uma realidade na Unifenas, né, toda a assessoria que vocês dão para o nosso corpo docente, e agradecer acima de tudo a equipe dos docentes, né, eu tenho um trabalho com professores maravilhosos, né, que a gente trabalha em equipe, um ajudando ao outro, um entendendo que todo o resultado que nós estamos alcançando do curso é reflexo do trabalho deles. Então, nós existimos porque nós temos os alunos, né? E agradecer a cada aluno que está conosco, que confia, e fazer um convite àqueles, né, que desejam conhecer o curso, entender o nosso trabalho, vir conhecer o NAF, né? O trabalho constante que a gente faz aqui no NAF Unifenas, no curso de Ciências Contábeis e Administração também, que vai ser um prazer receber a qualquer candidato, calouro que queira estar aqui conosco. Marco Antônio. Obrigado, né, por esclarecer. A TV está de portas abertas. O que precisar do nosso apoio, nosso auxílio para levar informações à sociedade alfenense, pode contar conosco. Professora, muito obrigado, né, mais uma vez. E as pessoas que tiverem dúvidas, sugestões, reclamações, acessem as redes da TV Alfenas, @TV Alfenas, Instagram, Facebook, YouTube. Pode também ligar 3299-3030 na TV Alfenas, deixe suas sugestões, a gente passa para a professora, passa para o Evaldo, a gente vai esclarecer as dúvidas, Everton. Muito obrigado, Marco, muito obrigado, professora, muito obrigado, Evaldo, por estarem hoje conosco, compartilhando um pouco desse conhecimento que certamente será muito proveitoso para toda a sociedade. Eu acho que as parcerias é que geram o sucesso. Sim. Então, até o próximo Rádio TV News Conversas Atuais, Pode Falar, desvendando o mundo profissional.